Boa noite, o meu nome é Ana Luísa Caruso, eu sou delegada de polícia. A SDEP Delegado de Polícia está iniciando uma série de lives de temas que são importantes não só para a carreira dos delegados de polícia, mas para o mundo acadêmico como um todo. Nós escolhemos temas bem pontuais, bem polêmicos, temas que são a novidade para nós, como o pacote anticrime, como a lei de abuso de autoridade, mas também escolhemos temas clássicos, como o tema de hoje, que é importantíssimo para todos nós, que é um tema antigo, mas é um tema atual, que é o racismo. Raça não é um conceito biológico, não é um conceito científico, é um conceito, uma construção social, né? Infelizmente, existem algumas pessoas que, no Brasil principalmente, né, que gostam de pensar que o racismo não existe. Eu não culpo essas pessoas, porque eu também gostaria de pensar que o racismo não existe. Acho que quando a gente não vivencia algum problema, ele talvez não seja pauta para a nossa própria vida. E a gente não consiga, de repente, se colocar no lugar do outro. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito especial para ser entrevistado hoje. É um delegado de polícia com 20 anos de carreira, com mais de 20 anos de carreira, aliás, foi diretor do Departamento de Polícia do Interior, atualmente é delegado regional em Santo Ângelo, é o Dr. Fernando Sodré. Eu vou localizar ele agora para adicionar ele no nosso bate-papo. Doutor Fernando, o senhor está me ouvindo? Boa noite, doutor Fernando, está ouvindo? Boa noite, Ana. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aí. Está me ouvindo bem? Eu sim, eu sim, Tá, graças a eu Deus. também. A imagem tá boa, tudo certo? Tá tudo certo. Então Olha tá bom. só, doutor Fernando, convidei o senhor para o primeiro tema, e o tema mais polêmico, assim, o tema mais atual, o tema que está dando repercussão mundial e que tem que dar repercussão mundial, porque é um tema importantíssimo, é um tema que a gente não pode se descuidar, é um tema que a gente tem sim que vivenciar, porque a gente não pode esquecer tudo que já aconteceu na nossa história. Nós no Brasil, tivemos 400 anos, quase 400 anos de escravidão, de pessoas que foram sequestradas, tiradas do seu país de origem, viveram aqui tudo que é tipo de violência, durante todas as fases da história do Brasil, até pouco tempo atrás sofriam violência ainda. Durante o ciclo do ouro, as pessoas eram colocadas focinheiras para que evitassem que elas engolissem pepitas de ouro. São coisas assim que a gente não tem como se chocar. Mesmo quem é branco não tem como não sofrer lembrando, sabendo que tudo isso aconteceu. Hoje em dia, nós estamos acompanhando nos jornais, principalmente o que ocorreu nos Estados Unidos, né, com o assassinato do George Floyd, todas essas manifestações que são legítimas, né, de protesto, que Uhum. aconteceram, que estão acontecendo nos Estados Unidos e estão pipocando no mundo todo. Eu queria que o senhor nos desse assim, o seu sentimento, o seu panorama, o que o senhor pensa sobre isso e que o senhor nos contasse um pouco mais das suas experiências. Tá bom, Ana. Obrigado. Obrigado pelo convite, primeiro da Associação dos Delegados. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui à noite com vocês, tratando de um tema que eu reputo da maior importância, não só pelo contexto mundial atual, mas pelo contexto histórico e por todas as discussões que precisam ser pautadas sobre esse tema. Esse tema é um tema que exige da gente muita empatia, principalmente daqueles que não são incluídos nas minorias, sejam elas negros, índios, judeus, homossexuais e outras minorias todas. Eu acho que a gente precisa se desarmar um pouco para discutir esse tema com a clareza que ele precisa.
Acho que a gente pode começar pela questão do George Floyd, porque é o mais atual, mas não tem como falar do George Floyd sem recuperar uma boa parte do que vem acontecendo na história, não só dos Estados Unidos, como na história do Brasil, de uma forma um pouco rápida, superficial até, mas que dá para a gente ter um panorama do que os estudiosos da área, os estudiosos da questão racial, e já vou discutir um pouco esse termo também, racial, mas falam o que chamam de racismo estrutural. Tá? A questão do George Floyd é uma questão que não é novidade nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que nós temos esse tipo de problema. Em 1992, nós tivemos um caso seríssimo do Rodney King, em que houve também uma manifestação. Os policiais que quase mataram o Rodney King naquela época não foram condenados, foram inocentados, e isso levou, na época, uma reação popular violentíssima em Los Angeles, que depois de 3 dias quase de praticamente uma guerra civil, o governo teve que rever as suas posições e reestudar, fazendo legislações de proteção, fazendo uma série de coisas que amparassem as minorias, no caso os negros e os latinos, para evitar a diminuição dessa violência. Qual a nossa surpresa que depois de 28 anos, nós temos um caso tão grave quanto aquele, ou pior, porque o George Floyd estava dominado, pelo que as câmeras mostram tranquilamente, ele estava dominado, estava algemado, um crime que era uso de uma nota falsa de $20, que ele podia até ser vítima por ter recebido a nota de alguém, está passando sem conhecimento, e ficou sobre o joelho do policial, no seu pescoço, por mais de 9 minutos, sendo que isso levou à sua morte, apesar das suas súplicas referente à dificuldade de respirar, que não estava conseguindo respirar, etc., e acabou vitimando o George Floyd. Isso levou a uma reação violenta da população, e me parece que de forma extremamente legítima, e eu já vou falar um pouco sobre esse tipo de reação, que esse tipo de reação a gente não pode caracterizar, e aí já entra na parte da resistência, nós vamos falar um pouco sobre isso, da população como um todo, não só negros, o importante é que a causa foi abraçada por negros, brancos, todas as pessoas de caráter humanístico que viram naquilo uma ação, no mínimo, extremamente infeliz, e nesse ponto já posso dizer até que eu não acho que foi só infeliz, eu acho que foi uma atitude malvada mesmo, que levou à morte de uma pessoa que, numa desproporção absoluta em qualquer responsabilidade penal e a conduta que foi adotada e a postura adotada pelos policiais. Isso levou um movimento dos Estados Unidos, nós somos há mais de 20 dias com movimentações, isso se alastrou pela Europa, né, por vários países da Europa, inclusive nós tivemos manifestações em lugares da Europa onde já passaram a retirar estátuas de pessoas que tiveram alguma vinculação no momento histórico, inclusive, com o problema da escravidão. Por exemplo, a estátua do Cristóvão Colombo foi depredada, arrancada a cabeça, outras estátuas foram depredadas porque a população revoltada entendeu que aquelas estátuas representavam pessoas que tiveram vinculação com a escravidão no passado, e por isso deu toda essa repercussão e toda essa discussão. E está dando ainda. E eu acho que tem que dar mesmo, porque realmente nós estamos numa fase da humanidade em que nós temos que repensar certas condutas, e é inadmissível que hoje em dia nós tenhamos ainda violências dessa natureza, do tipo que nós vimos nos Estados Unidos contra pessoas de qualquer tipo de minoria ou não, mas as minorias acabam sendo mais vitimadas nos Estados Unidos e nas polícias, infelizmente, ainda a razão disso, principalmente nos Estados Unidos. O que a gente pode falar desse fenômeno, assim, ó? Se você quiser interromper, por favor, Ana, fica à vontade, nós vamos discutindo aí. Esse fenômeno é um fenômeno que tem se analisado nos Estados Unidos e no Brasil de uma forma um pouco diferente, me parece. Primeiro, os Estados Unidos é um país onde houve segregação, onde houve, e a mesma coisa que aconteceu na África do Sul, países que tinham legislações segregacionistas, ou seja, essa segregação, ela levava a uma série de coisas, uma série de questões.
a segregação proibia casamentos interraciais, e esses casamentos interraciais são coisas que acabam diminuindo ou amenizando o racismo. Ela criou situações em que as populações negras com as populações brancas não se misturaram por um bom tempo na história dos Estados Unidos. As populações negras passaram a ter direito à voto a partir de 1956, com o início dos movimentos lá dos direitos civis nos Estados Unidos. E isso levou a um atraso enorme nessa relação entre brancos e negros nos Estados Unidos, incluindo nos negros, a gente fala os negros e os latinos. Tá? O mesmo problema nós tivemos com maior gravidade até na África do Sul, durou mais tempo, o apartheid foi mais violento, e junto com isso, nós tivemos países com políticas extremamente segregacionistas. Além disso, não podemos esquecer todo o problema da ideia de raça trouxe e o que ela gerou de grave na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, para falar um pouco da ideia de raça, e raça é um termo até difícil de falar, né? Porque a única raça que me parece que existe é a raça humana. Mas, se a gente adotar esse conceito de raça, que foi um conceito estabelecido no século XIX, a partir de estudos eugenistas que visavam, que traziam uma ideia de que existiam grupos biologicamente ou mais preparados intelectualmente do que outros, e que isso seria a possibilidade de dividir e aí criar raças, entre aspas, mais capazes do que outras, ou mais inteligentes, ou mais preparadas, ou com mais condições de ascender funcionalmente e intelectualmente. Isso levou a uma política, isso foi a fundamentação de uma política que já vinha fazendo o escravismo desde os anos de 1600. Ou seja, essas teorias do século XVIII, 1700 e pouco em diante, que vieram junto com a modernidade, por incrível que pareça, vieram logo depois do Iluminismo. O Iluminismo era a época da razão, né? E trouxe todo o movimento racional para a filosofia, para o direito, depois trouxe o movimento do positivismo. Tudo isso desagou num cientificismo que foi usado politicamente para estruturar a chamada diferença de classes, de raças. E essa diferença de raças levou esse pensamento, levou ao seu cúmulo no século XX, com o apogeu, que a gente pode dizer assim, mais intenso, na Segunda Guerra Mundial, não só na perseguição aos judeus, quanto na perseguição aos nazistas, dos nazistas aos negros, aos ciganos, às minorias todas, homossexuais, etc. Esse pensamento não foi arraigado na sociedade como um todo, tá? Apesar de depois da Segunda Guerra Mundial houver a Declaração Universal do Direito do Homem e uma preocupação muito grande com essas políticas segregacionistas, surgiu as teorias do multiculturalismo, etc., para se contrapor a essa ideia que nós tínhamos do racismo trazido no nazismo. Essa ideia está ainda instituída nas sociedades e os estudiosos chamam isso de racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Racismo estrutural é aquele racismo oriundo principalmente manifestado a partir do fenômeno da escravidão e que trouxe para dentro das sociedades umas mais, outras menos, ou seja, as mais políticas segregacionistas realmente que levaram a uma separação intensa das comunidades entre elas, de brancos e negros, brancos e latinos, e o branco, quando a gente fala branco, na verdade, e a gente tem que ter clareza disso, para os europeus e para os americanos, o branco que eles falam é o branco eurocêntrico, não é o branco sul-americano, não é o latino, é o branco eurocêntrico. Né? Esse branco eurocêntrico que colonizou depois os Estados Unidos e que trouxe essa ideia de que esse branco seria mais capaz do que as outras pessoas negras, árabes, pessoas de cores de pele diferente, e aí entrando os latinos junto, que hoje nos Estados Unidos são tratados como chicanos. Esse é alguns estudiosos dizem que é um dos fardos do homem branco latino, quando ele vai para os Estados Unidos ou para a Europa, ele chega lá e vê que ele não é branco como ele pensa que é aqui. Porque aqui
nós temos um nível de racismo estrutural, não que não exista, existe, mas diferenciado em relação aos Estados Unidos. A gente pode explorar um pouco isso em seguida. Por que eu acho que é diferente? Por alguns motivos, para mim, muito claros. Primeiro, além dos Estados Unidos ter uma política segregacionista, os Estados Unidos nunca houve miscigenação. Nunca houve miscigenação, muito pelo contrário. Agora, depois de muitos anos, depois de abolimento das políticas legais de passar de segregacionismo, que antes era legal, os ônibus eram separados, os clubes eram separados, os restaurantes eram separados, as igrejas eram separadas, as pessoas não podiam entrar nos mesmos lugares, onde entrava os colors, como eles falam, de um lado, e os whites, os brancos, do outro. Era o apartheid... Era o apartheid americano. Então, a partir de 56, com o movimento de direitos civis protagonizado principalmente pelo Martin Luther King, e também todos aqueles grupos que vieram depois, inclusive o Malcolm X, com toda a discussão que tem em cima dele, trouxe muita conscientização para o movimento negro, e todo esse racismo estrutural da sociedade americana, ele está diminuindo, mas ainda ele é muito intenso. Ele é tão intenso que quem já estudou um pouquinho disso, conhece que no começo dos anos 20 ou 30, tem um filme muito famoso nos Estados Unidos chamado O Nascimento da Nação, The Birth of the Nation, em que nesse filme, ele logo depois, foi um dos primeiros filmes, ainda cinema mudo, feito após a abolição da escravatura nos Estados Unidos, que se deu em 1865, e esse filme traz claramente, se a gente vê, ele faz primeiro uma apologia da Ku Klux Klan, dizem inclusive que ele é responsável por o renascimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, e sendo que o ritual da Ku Klux Klan, da queimar a cruz, foi criada nesse filme, The Birth of the Nation, que trazia a figura do negro como um negro violento, um negro estuprador, um negro agressivo que tinha que ser dominado como criminoso. Daí se criou o estereótipo e a mentalidade do negro criminoso, do negro matador, do negro perigoso. Vejam, a gente fala isso, mas então o senhor está dizendo que negro não pratica crime. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós estamos falando do estereótipo, do imaginário, do inconsciente coletivo e do consciente de algumas pessoas, tá? Até esse porque filme... a gente já sabe que Lombroso errou feio, que não tem absolutamente nada a ver o fenótipo a questão que a pessoa... Mas é importante falar do Lombroso na área criminal, porque na área criminal, as teorias do Lombroso, que para a época foram um grande avanço científico, tem que ser dito também, porque foi a primeira vez na história, falando de criminologia, eu gosto muito desse assunto, mas não quero entrar por isso, mas foi a primeira vez na história que se dirigiu o olhar para o fenômeno da delinquência, querendo descobrir as fontes da delinquência. O estudo dele se voltou para aqueles que eram objeto do sistema, ou seja, aqueles que estavam no sistema prisional. Então, obviamente, que por questão de método, nós íamos acabar tendo um problema na avaliação do fenômeno a partir daqueles que são filtrados pelo fenômeno. Tanto que depois vieram as escolas do Leibniz Approach, 100 anos depois, da Escola Sociológica de Chicago, alterando isso e criando a chamada teoria do estigma e toda a questão da criminalidade a partir de uma nova visão, olhando não para o criminoso, mas para a sociedade. Tá? Mas isso é criminologia, é um papo muito legal, mas para a gente abordar também, acho que tem a ver com isso. Mas se a gente entrar nessa criminologia, a gente não sai mais desse assunto, vamos ter muita coisa para abordar. Então eu vou procurar focar um pouco mais na questão da discussão do racismo estrutural. E por que eu acho que o racismo estrutural nos Estados Unidos ele é diferente do Brasil? Por algumas questões que eu reputo importantes. Primeiro, a formação do povo brasileiro, não falo do Estado, nem da nação, mas o início da nação, que quem lembra lá das teorias da geografia e da geopolítica, etc., que nação é povo e território e aquela consciência de nacionalidade, de união, ela começou a surgir no Brasil, segundo os historiadores, uma das visões, que essa história não é única, a sua interpretação sem dúvida, mas uma das visões foi na Batalha dos Guararapes. Por quê? Na Batalha dos Guararapes nós tivemos a primeira vez, em 1648, no dia 18 e 19 de abril de 1648, quando, para reprimir os ataques dos holandeses, os brasileiros, que eram negros, brancos, que estavam no Brasil, e ameríndios, que seriam os índios brasileiros, que também estavam aqui, se uniram para enfrentar e rechaçar a tentativa de abordagem e colonização que nós tivemos dos
holandeses, eles foram rechaçados a primeira vez, tanto que o dia 19 de abril ficou como referência, como Dia do Exército Brasileiro, em razão que foi a primeira vez que o povo se uniu com o objetivo de defender a pátria, tá? Defender o solo, defender o lugar onde eles estavam. Não tinha conceito de pátria, não tinha conceito de governo, não tinha conceito de nação ainda, mas foi o embrião disso, onde houve uma união entre brancos, negros e índios. E depois teve outra, em 19 de fevereiro do outro ano, outro rechaçamento das invasões holandesas, que depois não houve mais no Brasil. Prosseguindo isso, nós tivemos no Brasil a escravidão, que durou quase 400 anos. Nós fomos o último país da América a abolir a escravatura. Quando o governo brasileiro começou a perceber que ele ia ter que abolir a escravatura, eles começaram a tomar medidas necessárias para preparar o país para poder realmente abolir a escravatura. Algumas leis foram criadas de modo a impedir voto dos negros, impedir os negros de estudar, impedir uma série de coisas, porque eles iam liberar os negros. Eles iam liberar os negros, e como eles iam liberar, eles tinham que criar algumas limitações iniciais. Tanto que nós tivemos lei antes da abolição escravatória já proibindo o negro de estudar. Então, proibindo o negro de ter propriedade no Brasil. Mesmo aqueles que já estavam sob a lei do ventre livre, que já estavam liberados pelos seus donos, vamos dizer assim, que alguns donos compravam os escravos para liberá-los depois, eles mesmo assim não podiam estudar, eles não podiam ter propriedades, mesmo que ganhassem essas propriedades, não podiam ter, porque as leis do Brasil limitavam. Por que isso? Porque economicamente já era visto que nós íamos ter que liberar os escravos, visto que toda a América já vinha liberando. Os Estados Unidos, 23 anos antes, né, em 1865, e nós tivemos depois a abolição da escravatura em 1888 no Brasil. Quando aboliu a escravatura... Também, né? Claro, nós tínhamos todo o interesse econômico por trás, Revolução Industrial, o mercado consumidor precisava aumentar e gente para trabalhar. Tanto que o fenômeno é tão complicado que nos Estados Unidos hoje se discute o quê? Se discute, falando um pouco da área criminal, tem uma teoria muito forte nos Estados Unidos, que a emenda... Tem um documentário sensacional na internet, na Netflix, para quem quiser assistir, que é um documentário que chama 13ª Emenda, para quem não viu ainda, eu aconselho. A tese que eles defendem lá é que o surto de encarceramento dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tem o maior número de encarcerados do mundo, hoje está em mais de 2.300.000 encarcerados, o primeiro surto de encarceramento dos Estados Unidos começou logo após a escravidão. Por quê? Logo após a liberação dos escravos da escravidão. Porque na 13ª Emenda dos Estados Unidos previu o seguinte, todos os homens são livres, exceto os criminosos. Ou seja, para acabar com a escravidão, eles liberaram todas as pessoas, com exceção daqueles que fossem condenados. Esses poderiam ser submetidos ao regime de escravidão que havia anteriormente. Então, a partir disso, para reconstruir principalmente a economia do sul dos Estados Unidos, que ficou em frangalhos a partir da abolição da escravatura, porque enquanto o norte dos Estados Unidos era mais desenvolvido, já tinha umas ideias mais firmes em relação à Revolução Industrial, dependia menos do trabalho escravo, não que não dependesse, mas menos, a economia do sul dos Estados Unidos era toda fundamentada exclusivamente na escravidão. Então, o modelo escravocrata, mais do que uma questão humanística, ela é uma questão política e econômica. Por quê? Porque haviam interesses políticos e econômicos para manter a escravidão. É lógico que chegou um ponto em que isso não foi mais possível, por vários fatores, inclusive o econômico, e aí, com essa mudança, os estados começaram a preparar essas questões para poder abolir a escravatura. Com a abolição da escravatura, os negros no Brasil, e nos Estados Unidos não é diferente, ficaram. Sendo que lá foi pior que aqui, né? Negro nos Estados Unidos, a situação deles é pior do que a nossa. Porque aqui, pelo menos, não tivemos políticas segregacionistas e não tivemos problemas de impedir, por exemplo, casamentos interraciais. Por que eu digo isso? Porque o casamento interracial, voltando a falar de raça, não gosto desse tema, mas já que nós temos que abordar por aí, o casamento interracial, ele acaba criando a miscigenação. E a miscigenação acaba enfraquecendo o conceito de raça.
Então, os racistas, ou o Estado racista, tem que fazer o quê? Tem que instituir e proibir a miscigenação e proibir os casamentos interraciais para que o conceito de raça continue sendo tido como um conceito importante, para poder sustentar. O Emerson está falando aqui, sugerir a leitura de Angela Davis, do Francis Fanon, sensacional, perfeito. Angela Davis até hoje está ativista aí, maravilhosa, e não mataram ela nos Estados Unidos, nem ela diz que sabe como, e não mataram. E tem a questão da discussão também tem outros fatores importantes, a questão dos Panteras Negras e outras coisas mais que surgiram nos Estados Unidos em função da violência que os negros sofreram nos Estados Unidos. No Brasil, nós não tivemos leis segregacionistas, nós não tivemos políticas segregacionistas, nós não tivemos políticas que diretamente do Estado proibindo casamentos interraciais. A formação do povo brasileiro é uma formação que surgiu a partir da Batalha dos Guararapes, onde teve essa união de brancos, negros e índios em prol de constituir uma defesa do nosso solo naquele momento, dos holandeses. Então, logicamente, que nós temos uma Constituição de povo diferenciada da Constituição dos Estados Unidos. Então, a gravidade do racismo lá não pode ser importado imediatamente para cá. Agora, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, Ana, nós temos racismo estrutural no Brasil? Temos racismo estrutural. Tão forte como nos Estados Unidos? Me parece que não, mas nós temos, e aí, às vezes, a gente discute esse tema, e eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. Por quê? Porque eu acho, não que um branco não possa falar do racismo estrutural, mas é a mesma coisa de eu falar das dificuldades, por exemplo, que apresentam os homossexuais. Por mais empatia que eu tenha com os homossexuais, eu nunca vou conseguir falar exatamente o que eles sentem, porque eu não estou vivendo a realidade deles. Então, o que acontece muitas vezes, nessa discussão, nós temos dificuldades. Uma colega que está falando em racismo institucional também. O racismo estrutural, ele é um racismo que se dissemina por todas as áreas. Na área social, na área institucional, na área corporativa. Isso é o que se chama de racismo estrutural. Tá? Ele está entranhado na sociedade. E ele afeta todos os espaços, principalmente os espaços onde há disputa, onde há poder, onde há disputas de oportunidades. Por quê? Porque aquele que não sofre o racismo estrutural acha e sente, e até entendo, porque ele não é obrigado a perceber isso de forma absoluta, que ele está sendo preterido porque outras políticas visam tentar equilibrar a balança, que é a discussão entre justiça e equidade, né? O John Rawls trabalha muito isso. Então, na verdade, o que seria o conceito de justiça moderno, na verdade, é um conceito de equidade. Equidade o quê? Que é tratar de forma diferente aqueles que necessitam de atendimento e questões diferenciadas para poder realmente trazer a chamada igualdade material e não só a igualdade formal, tá? Então, essas políticas de equidade que nos Estados Unidos e nos países onde há o racismo estrutural, e o racismo estrutural ele existe em praticamente todos os países que tiveram problema de escravidão, ele tem que ser tratado, e aí estão sendo criadas políticas para tentar minimizar esse conceito e dar oportunidade àqueles que não tiveram oportunidade. E aí nós chegamos nas chamadas políticas afirmativas. A gente, quando discute políticas afirmativas, a gente vê algumas justificativas, me parece, de caráter humanístico, perfeito, justificativas de caráter histórico. Eu vejo muita gente usar o justificativo de caráter histórico dizendo assim, não, é uma reparação histórica pelo que os negros sofreram, que não deixa de ser, também é. Mas eu acho que o mais importante, na minha avaliação, eu estou falando uma coisa que eu acho, na minha avaliação das políticas afirmativas, o mais importante das políticas afirmativas é possibilitar que a sociedade vá se acostumando com figuras de negros em funções e cargos e profissões onde o negro normalmente não está presente e possa lá criar na sociedade uma situação em que as pessoas comecem a se acostumar com isso
E isso vai interferir e vai diminuir o racismo estrutural que nós temos no Brasil. Eu acho que isso é o maior ganho que nós podemos ter na questão das políticas afirmativas. E por que eu falo isso? Eu fui professor universitário por quase 15 anos. Agora, esse semestre que eu resolvi sair da faculdade por em razão de outros projetos. Na minha faculdade tinha eu, um professor negro, e um professor de educação física, em toda a faculdade. Eu pergunto, quantos médicos nós temos, que a gente conhece, que são negros mesmo e que praticam a medicina no Brasil? Poucos. A gente vai no hospital, a gente vê muito poucos médicos. Por quê? Porque o nível de social que nós optamos os médicos são um nível de classe A B, no máximo. Né? Então, essas políticas, elas não visam só permitir, coitado do negro. E aí, falando em negro também, eu queria fazer uma outra observação que eu acho importante. A gente fala em negro, já falando sobre essas questões, já vem logo na cabeça da gente todos os movimentos negros, né? Movimentos de consciência negra, de igualdade, etc. Eu vejo que esses movimentos, eu nunca participei institucionalmente de nenhum movimento. Né? Eu acompanho esses movimentos, eu leio sobre eles, eu discuto, participo quando me convidam, qualquer coisa, mas nunca militei nesses grupos. Mas eu noto, assim, ó, e aí uma coisa que eu acho muito importante, que eu noto que até os movimentos também estão passando por uma diferenciação de conteúdo. Eu acho que o primeiro momento, os movimentos passaram por uma ideia de conscientização. E essa conscientização dos negros e do sofrimento, etc., levavam a um processo de conscientização, mas paralelamente um pouco de vitimismo. E não que o vitimismo seja irreal, não é irreal, ele é real. Mas o vitimismo não resolve o nosso problema, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, nós agora, hoje, a gente percebe que os movimentos estão com outro discurso. O movimento discurso hoje está num discurso mais de empoderamento. Eu também não gosto muito dessa frase, mas parece que é a palavra que mais define o que eu sinto dos movimentos hoje. O movimento, assim, ó, tudo bem, o racismo existe, mas nós vamos assumir o nosso papel, nós vamos adquirir o nosso poder, nós vamos ocupar nosso espaço na sociedade, porque nós temos as mesmas condições, as mesmas capacidades e as mesmas, apesar de todas as dificuldades históricas que os negros tiveram logo depois da abolição, porque os negros ficaram depois da abolição sem dinheiro, sem estudo, sem propriedade. Sem teto, sem emprego, sem nada. Sem teto, sem emprego, sem dinheiro e sem condições e mais. Logo em seguida, o Brasil, num processo que muitos dizem, eu não sei se foi bem isso, eu acho que não passa por aí, mas num processo em que nós tivemos a imigração forte no Brasil, em que os negros não tiveram nem a chance de receber o que os imigrantes tiveram perto quando vieram para o Brasil. Eu acho que foi muito bom a vida dos imigrantes para o Brasil, eles trouxeram desenvolvimento, conhecimento, trabalho, cultura europeia para cá, mas nós podíamos ter ajudado nossos negros também, né? O que nós não fizemos. Por favor, Ana. Não, tu ia falar? Não, eu ia dizer assim, ó, sobre essas questões. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi a gostar de ler um negro, Machado de Assis. Eu aprendi a gostar de música ouvindo jazz, tocado por pessoas negras. Eu aprendi a gostar de esportes, vendo a NBA. Eu aprendi a gostar de basquete. E ao mesmo tempo que isso acontecia, né, na minha pré-adolescência, eu ouvia as pessoas dizerem, quando alguma coisa não dava certo, que era coisa de negro. E eu não conseguia pegar o nome da pessoa, sabe? Não conseguia entender aquilo. Acho que daqui a pouco eu tinha um delay, não conseguia, né, entender o porquê. É que seu espírito humanista não te deixava entender. Talvez, né? Talvez, mas não conseguia, assim. E uma das coisas assim que eu fiquei chocada assim quando eu via aquela cena do George Floyd, é que quando eu vi aquilo assim, eu vi meio de relance na televisão, eu fiquei imaginando que ele fosse, não que justificasse, mas imaginei que ele fosse um latrocida, um estuprador, alguma coisa nesse nível. Eu nunca imaginei que alguma coisa que pudesse pelo menos trazer um medo para o policial, que ficasse inseguro e por um excesso de medo ou de pavor, ele tomasse uma medida muito drástica, né? Por medo de sofrer alguma coisa assim, né? Exato, Depois eu fui estudar, né, o movimento Black Lives Matter, e aí eu fiquei sabendo que é um grupo que se formou em 2013,
quando teve um assassinato de um outro negro também por asfixia, por um policial, né? E aí não é uma organização, mas é um conjunto de movimentos que é muito bonito, né? Tem uma gênese muito pacífica e Legítima. legítima, só que ele está sendo, eu quero ver a sua opinião sobre isso, ele está sendo mal interpretado por algumas pessoas negras e por algumas pessoas brancas também. Os brancos, algumas pessoas brancas estão fazendo a leitura do Black Lives Matter como Only Black Lives Matter. Eles estão achando que dizer que a vida dos negros importa, ou que é mais importante do que é mais importante, né? Porque, na verdade, assim, tem momentos que, como eu vi uma atriz dizer há poucos dias atrás, você tem que apagar o fogo da casa que está pegando fogo, você não tem que apagar o fogo da casa que está bem, né? E alguns, eu digo, os negros talvez estejam mal conduzindo, né? Porque é um movimento pacífico, mas algumas pessoas ali estão tentando ter um ganho secundário, né? Então, e os bons acabam pagando pelos maus, né? Como Sim. o policial também é a mesma coisa, né? Só sabe o que é ser policial, quem é policial, e assim como nós, bons policiais, às vezes levamos a fama por causa de uma ação dos maus policiais, como pode estar acontecendo nos Estados Unidos também, porque o erro foi de 3 ou 4, né? Também algumas pessoas que estão usando as manifestações para saques, para prejudicar terceiras pessoas, né? Que está atingindo terceiros, né? E aí a polícia tem que estar presente, Agir. porque a gente tem que combater o racismo, mas a gente também tem que combater as vinganças privadas, né? A gente não pode se recusar a isso. E tem algumas pessoas que estão, talvez, na minha opinião, elas estão enfraquecendo o movimento, porque elas já perdem, talvez, um pouco dos apoiadores delas. Não sei se o senhor concorda. Não, eu concordo. Eu acho assim, ó, primeiro que essa questão toda é uma questão extremamente séria, né? O movimento começa legítimo. Obviamente que o movimento onde não há um controle e esses movimentos começam a ficar grandes demais, você não tem como controlar, sempre se infiltram pessoas que querem ganhos secundários. Acho que esse é o termo fantástico. Porque realmente eles não estão vinculados à causa, eles estão vinculados às suas causas. E as suas causas pode ser qualquer causa, né? Eles não estão vinculados à causa principal, que é a causa da resistência. Até uma resistência é necessária se houver uma ação policial contra os manifestantes, etc. Mas isso não é resistência, isso quebra-quebra, quebrar coisas, jogar isso. A mesma coisa acontece nos movimentos políticos, quando se quer, por exemplo, protestar contra alguma coisa, se infiltra lá uns black blocs, se infiltra gente aqui, e na verdade com objetivo os outros. Agora, essa questão dessa resistência nos Estados Unidos, eu vou chamar de resistência, classificando aqueles que estão se opondo contra essas ações arbitrárias, criminosas até, de certos policiais norte-americanos, e não pode dizer que é o Estado americano, nem que isso é a polícia americana, mas que tem muitos desses, infelizmente, no meio. Isso realmente é um ato de resistência, me parece. E inclusive, muitos policiais apareceram nas reportagens, policiais se ajoelhando na hora da passagem desses grupos, policiais saudando os manifestantes, porque concordam e entendem a causa, né? E vejam como é. E os Estados Unidos, você vê como esse negócio do racismo estruturante, isso que você estava falando antes lá no início, que você vê os negros são destaque no esporte, muitos deles são destaques na música, né? São destaques já foram muito e são destaques na literatura, nas ciências. No Brasil nós tivemos vários, Luiz Gama, Machado de Assis, entre outros, né? O próprio Castro Alves tinha descendência negra na família, e parece que eles ou são tratados como brancos, né? Ou são tidos ou são esquecidos que eles eram negros. Outra coisa que se tem também, e eu nesse processo aí de reflexão, para a gente discutir isso na nossa live hoje, eu vi duas
Várias coisas eu li, eu discuti, eu pensei, e algumas reflexões me surgiram bem claras. Uma foi um termo que eu ouvi que dizem que, serve, falando dos Estados Unidos, mas serve também para o Brasil, que os brancos nos Estados Unidos são fruto das escolhas que eles e os ancestrais fizeram. Os negros nos Estados Unidos são fruto das escolhas que os ancestrais deles não fizeram. O que eles têm hoje não foram eles que escolheram os ancestrais. Eles chegaram nesse ponto porque a partir da abolição da escravatura, mas lá a ancestralidade deles não pôde escolher. E outra coisa que eu vi um professor muito bom de São Paulo, chamado Silvio Almeida, que é um pós-doutor em filosofia e teoria do Estado, e que é negro, discutindo a questão do racismo estrutural. Ele fala uma frase muito importante, que a questão do racismo estrutural, mais do que uma questão, como eu já disse antes, cultural, humanística, é uma questão de caráter político e econômico. Então, se a gente não encarar isso do ponto de vista político, a gente vai ficar com dificuldade de entender o fenômeno como um todo. Porque ele sendo, a partir do momento que ele está no aspecto político, ele acaba influenciando todas as outras áreas. E isso é que justifica pensamentos como esse de as pessoas que estavam citando. Quer dizer, os negros são destaque na música, são destaque na... E aí vem a questão da racialização, que é o termo que eles usam das pessoas que são entendidas como raça. Ou seja, ele não é visto como um ser humano individualizado, ele é visto como um grupo. Ou seja, alguém faz uma coisa errada, ó, o que esse negro está fazendo aí? Ele não é o João, o José que errou. Ele é o negro. Nós estamos falando de negro, mas o mesmo vale para o judeu, o mesmo vale... Vale para o judeu, vale para os homossexuais, para os ciganos, entendeu? É o rótulo que tu bota. Então, o árabe lá nos Estados Unidos, então, esses rótulos, eles despersonalizam e criam uma identidade negativa com as pessoas a partir do grupo. Então, ninguém vê dizendo assim, pô, o branco assaltou ali. Entendeu? Então, os grupos brancos que a gente fala em branco, nós estamos dizendo o seguinte, voltamos a dizer, é o eurocêntrico, né? E não o branco brasileiro que vai para os Estados Unidos, porque lá é latino, vai ser tratado como latino. Aí que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, em alguns lugares da Europa, vai ser tratado como latino, como negro, etc. Então, esse espírito dessa racialização, que seria você transformar o indivíduo na ação de um grupo, isso também leva a esse pensamento e vai gerando esse inconsciente coletivo nas pessoas que passam a reproduzir essas expressões, e as expressões se manifestam nisso. Ah, isso é coisa de negro, isso é coisa de negro não sei o quê. São expressões que vão tomando conta do ideário inconsciente ou consciente das pessoas e que passam a fundamentar o que a gente chama nos países que têm o problema de racismo estruturante. Ou seja, bom, aí a gente vai falar assim, como é que a gente muda isso? Né? Pergunta que a gente pode fazer. Nós temos alguns processos. Primeiro processo que se fala é pela educação. Mas não podemos esquecer que nós chegamos aqui até hoje também com o processo de educação. Então nós precisamos rever os processos de educação que nós temos. Porque se nós estamos numa situação hoje, nós passamos por um processo educacional também. Segundo, processos ideológicos, né, de mudança e transformação dessa ideologia. Terceiro, me parece que aí sim, volto a falar das políticas afirmativas, e no meu ponto de vista, não tem nada mais importante nas políticas afirmativas do que realmente permitir ocupação de espaços e mudar o inconsciente das pessoas a partir desta ocupação de espaços, tá? Seja na academia, seja nos postos que eu chamo de cota de poder, né? Eu acho que deveria ter uma cota de poder em alguns órgãos públicos, etc. De repente... mas isso não pode ser desvinculado da competência. E é esse o problema também que alguns entendem errado. Quer dizer, a gente dizer que tem que ter, por exemplo, um negro no STF, não quer dizer que tem que ser qualquer negro, tem que ser um negro que tenha condições de ir para o STF. Certo? Então, tem que ser as pessoas, e aí também nós, da comunidade negra, temos que nos dar conta que nós não podemos ser respeitados única e exclusivamente por causa da nossa cor. Também por causa da nossa cor. Né? Quer dizer, a cor não pode ser motivo para nos discriminar, mas nós temos que ter capacidades, competências, como qualquer outra pessoa para disputar os espaços, mesmo que esse espaço possa ser um espaço relativamente reservado, em razão dessa necessidade de a sociedade se acostumar com essas figuras negras. É sempre um impacto
para alguém, eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula num cursinho, numa cidade de colonização alemã, professor de direito penal, fui dar uma aula, isso faz quase 20 anos. Quando eu entrei na sala, eu senti a fisionomia dos alunos, assim, o espanto deles. Não era nada discriminatório, não era nada, os alunos ficaram super meus amigos, foram super gentis, queridos comigo, mas eu senti e percebi o susto que eles levaram quando eu entrei na sala de aula. Quer dizer, eles esperavam tudo. Surpresos, né? Susto não surpresos, espantados, na verdade. Espantados por quê? Porque não está, não, mas é verdade, não está dentro da normalidade que eles estão acostumados. Eles nunca tinham visto um professor negro, ainda mais de direito, dando aula no cursinho preparatório para oficial de justiça, para delegado, para OAB, para sei lá eu. Por quê? Porque não é o normal, eles não viram aqui na faculdade, eles não viram em lugar nenhum, de repente é estranho. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos também, além de trabalhar o racismo estruturante, a mentalidade, etc., precisamos trabalhar na fundamentação do inconsciente coletivo, das pessoas se acostumarem. Por isso que é importante a gente ter negros na propaganda, negros no cinema, negros na academia, né, dando aula, negros discutindo pontos de vistas diversos na mídia, na mídia, não só a mídia artística, mas a mídia formadora de opinião, né? Jornais, telejornais, repórteres, entrevistadores e etc. E esses espaços de formadores de opinião que podem realmente ajudar com bastante tempo, e me parece que isso é uma coisa rápida também, mudar o inconsciente e o consciente e o inconsciente das pessoas para diminuir o que a gente chama de racismo estrutural. Considerando que no Brasil, do meu ponto de vista, apesar de todos os problemas que nós temos, me parece que nós estamos numa situação melhor do que os países que praticaram políticas segregacionistas, como os Estados Unidos, por exemplo, a África do Sul e outros aí que tem pelo mundo afora. Até porque nós temos mais de 50% de brasileiros, né, que se intitulam afrodescendentes dos Estados Unidos, são, se não me engano, 13% só, né? Eles talvez não tenham tanta voz. 53% aqui no Brasil. 53%. Se declaram, são tidos como negros e pardos, né? 53%. Mas você pega, por exemplo, estados que têm um contingente de negros muito grande, por exemplo, como a Bahia, e você não vê, nunca teve, não me lembro, tem um governador negro na Bahia, por exemplo. Nós, no Rio Grande do Sul, que temos um estado que tem, vamos dizer, um equiparado negros e brancos, ou até um pouco mais de brancos do que negros no Rio Grande do Sul, nós já tivemos um governador negro, e o nosso Olívio Dutra era um governador índio, né? Era um índio. Sim. Então, mostra que essa questão do racismo estrutural não tem necessariamente a ver com a cor da pele, necessariamente. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com esse racismo que o próprio negro, às vezes, não acredita que aqueles espaços são para ele também, que ele também deve participar da divisão desses espaços, porque no inconsciente dele ele já acha que ele está limitado até um certo ponto. Né? Então esse racismo estruturante ele é tão forte que ele atinge não só brancos, mas atinge negros e brancos também. E parece que o negro, daquela sensação que ele não tem, entre aspas, direito, ou não teria condições de aspirar a alguns postos de destaque ou de etc., por causa das dificuldades ou por causa de tudo que se tem da história, e o branco por acreditar, alguns ainda, infelizmente, que existe uma diferença de competências, de capacidades, coisa que não só está provada pela medicina, mas pela própria vida que a gente tem no dia a dia. Claro. Doutor Sodré, estão me puxando as orelhas aqui, dizendo que já temos que encerrar, que depois de 1 hora, passou tão rápido nessa 1 hora. 1 hora, já nem vi. Eu achei que estava 20 minutos, estamos dizendo aqui que nós temos que encaminhar para os encerramentos. Eu gostaria ainda de falar sobre a legislação, mas não vai dar tempo, nós vamos ter que marcar uma próxima. Quem sabe a gente marca uma próxima para falar da legislação e poder ouvir algumas perguntas também, né? A opinião do pessoal que está assistindo aí. Tem bastante coisa ainda para ser dita esse tema, mas parece que o Instagram, depois de 1 hora, cai sozinho. Então, eu queria lhe agradecer, né? Agradecer ao senhor que nos enriqueceu com seu conhecimento, com a sua cultura, nos deu indicações. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. O senhor é nosso estreante aqui nas lives das DEP. Semana que vem, acho que nós vamos conseguir entrevistar o chefe Fábio Mota Lopes.
né, sobre o pacote Perfeito. Rio, ele é outro que tem muito para nos ensinar, né? Com certeza. E muito obrigada pela sua participação, Eu né? que agradeço, Ana. Pelo colega. Muito obrigado. Eu queria dizer que, primeiro, eu fico orgulhoso das DEP fazer esse debate. Obrigado a ti por essa iniciativa, por todos das DEP aí. Obrigado pelo convite. Eu fico honrado de estar aqui, de verdade. Falar de um tema que, para mim, é tão caro, assim, não só em estudo, mas até na própria vivência. Que eu venho de uma família interracial, meu pai é negro, minha mãe é branca, então nós vivemos todos esses fenômenos dentro da família e fora da família, né? Então, a gente tem alguma experiência, porque só para terminar, a questão da vivência do racismo não é só racional ou intelectual, ela precisa ser vivencial. E a questão da vivência traz experiência e percepção realmente da realidade, e isso que eu digo que as outras pessoas que passam por esse mesmo problema também têm vivências que a gente tem que ouvir e considerar. Eu agradeço o carinho de vocês, o respeito e a honra de abrir solenemente essas nossas lives das DEP, que acho que vão ser muito positivas e vão mostrar, não só para os nossos colegas, mas para a comunidade em geral, o quanto nós, delegados, aí, como classe, como pessoas, e como pessoas que fazem reflexão, podem contribuir no pensamento aí da sociedade gaúcha. Então, tá bom. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez. Fica Eu com que agradeço. Deus. Beijo na Sofia. Tu também. Tá bom, muito obrigado. Para vocês também. Obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite a todos.